O 100, lição 76. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Bom, nessa lição você vai fazer o período longo de prática, primeiramente repetindo a frase da lição do dia, que é essa, né? E aí você vai começar a listar mentalmente ou aí observando mentalmente quais são as crenças, que crença é como se fosse uma lei, né? Uma lei da consciência, aquilo que você acredita como um fato, então acaba se tornando uma lei para você, uma verdade para você, e aí você vai começar a ver essas leis, essas crenças. Ele dá alguns exemplos aqui, como por exemplo, o exemplo de acreditar em determinado alimento, remédios, enfim. Então, ele dá alguns exemplos aqui que ajudam muito na hora de fazer a prática do exercício da lição de hoje. Ele fala aqui, começaremos os períodos de práticas mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis, entre aspas, que acreditamos que temos que obedecer. Aí ele diz aqui, por exemplo, as leis da nutrição. Então, várias crenças sobre alimentos que vão vindo, lei da imunização, né? Enfim, não faz isso que vai pegar gripe, não faz isso que vai tal coisa. Medicação, que ele diz que também é uma lei da medicina ou da medicação. Proteção do corpo de determinadas formas, as leis da amizade e dos bons costumes, enfim, muito legal os exemplos que ele dá. Só com esses exemplos que ele já dá, já vem 1 milhão de coisas automaticamente na nossa mente. Só de ler a lição, eu já estava vindo na minha mente um monte de crença, né? Que a gente diz que são leis. Não, mas está provado cientificamente. Ele diz que é para botar tudo isso como leis tolas. Olha aí, que elas não são a lei de Deus. E nós só estamos sujeitos a lei de Deus. Só tem uma lei, que é a de Deus. Aí esse é o ponto dessa lição, entendeu? É você ver que todas essas outras crenças, elas são leis tolas, que governam a ilusão e que só vão ter poder sobre você se você acreditar na eficácia e veracidade dessas leis. Mas se você se submeter somente à lei de Deus, logo não terão efeito sobre você. Ele dá também o exemplo das leis das religiões. Aí ele fala aqui, tudo isso então ele vai falando, esse exercício é você ir refletindo sobre as suas crenças, foi o que eu entendi, refletindo sobre as crenças que governam minha vida, minha mente hoje. Crenças governam nossa mente e nossa mente governa a nossa vida. Então, quando o 100 vem com esse treinamento para a nossa mente, é para nos libertar exatamente do domínio das nossas crenças e do domínio da nossa mente. E a gente possa ser o que Deus nos criou para ser em essência, né? E não escravos da mente e nem das crenças. Aí depois que você já refletiu sobre suas crenças, listou elas mentalmente, você vai rebater todas essas crenças com um só pensamento. Ele diz que é para você falar a afirmação da lição do dia como uma forma de oferenda a Deus. Eu entendi que essa forma de oferenda ou de oferta a Deus na minha prática, né? O que eu entendi foi que quando eu oferto algo para Deus, eu estar disposto, aberto a aceitar aquela ideia. Exatamente. Mesmo que no momento eu perceba que as crenças que eu listei estão mais fortes do que a ideia de que essas crenças não têm efeito sobre mim. Mas eu escolho estar aberta e estou aqui me oferecendo para você, Deus. Ok? Então, como uma forma de oferenda, de tipo assim, mesmo que no momento a minha mente não acredite nisso, mas eu estou aberta a Deus, a acreditar ou a compreender. Estou aberta a receber de ti a compreensão.
e dou para ti como oferta a abertura do meu coração para considerar isso aqui, ao invés daquele monte de crença ali. Entendeu? Então, é mais ou menos uma escolha que você faz. Aí você vai falar com essa atitude, você vai falar: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Aí vai vir a mente dizendo: não, mas é assim mesmo, faz mal comer tal coisa. Aí você vai dizer: eu não estou sujeito a nenhuma lei, nenhuma outra lei, senão a de Deus. Você vai rebatendo essas crenças com a afirmação do dia. Agora, né, minha experiência com esse exercício. Já falei um pouquinho aqui na explicação da lição, como foi minha experiência, né? A partir do momento ali que você começa a ler a lição, já vai vindo, vai pipocando várias crenças ali, né? E é engraçado que a mente, ela se apresenta assim: não, mas isso é cientificamente comprovado, mas isso é a lógica? A mente vai fazer isso. Aí, olha só, gente, isso eu percebi. E isso torna difícil fazer essa lição, porque você tem que estar disposto a abandonar a crença nessas outras leis e se abrir para aceitar somente a ideia de que todas essas leis são tolas e só a lei de Deus é a lei que eu obedeço. Eu estou sujeito, eu estou ali debaixo somente da lei de Deus. Pronto. E outra coisa que aconteceu foi que eu tinha acabado de terminar de ler a lição e eu vi no WhatsApp, no grupo da família, um vídeo, né, que alguém muito querido da família enviou, que era um vídeo de um homem assim falando: isso aqui, se você comer, você vai morrer em 25 anos, viu? Isso aqui é veneno, isso aqui é não sei o que, isso aqui faz mal, isso aqui... Quem assistiu o vídeo ficava aterrorizado, pensando que ia comer a próxima salsicha, ia ter câncer daqui a 5 anos. E, enfim, coisas assim, né? Aí apresentou vários alimentos ali e tal, e era assim, o mensageiro da morte com aquilo. Eu fiquei assim, gente, bem na hora. Aí me veio aquele medo, primeiro, né? O medo, meu Deus, por quê? Porque eu vi que alguns daqueles alimentos eu consumia. E aí, o que aconteceu? Me veio o exercício. Eu não estou sujeito a essas leis, somente a de Deus. E acabei não falando antes, né? Mas a forma curta de prática desse exercício é justamente ao longo do dia, conforme você perceber a sua mente te apresentando leis do mundo, como sendo as leis que você deve seguir, você vai rebater essa crença ou essas crenças que vierem você perceber durante o dia com a frase da lição 76. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Então é legal porque todas as lições de Yusen faz com que você viva em estado de atenção, porque você tem que praticar a lição. Então geralmente você tem que pegar a sua mente no flagra quando ela estiver vacilando e você aplica a lição 76 ou a lição do dia em cima da percepção que você pegar a mente no flagra ali fazendo, né? Então, quantos de nós não temos milhares de crenças? Agora aqui alguns insights que eu tive com essa lição. Bom, me lembrou um pouco o que o Neville Goddard chama de a lei da consciência, que é a única lei que existe. Ele fala que a lei da consciência é tudo aquilo que você estiver consciente de ser, você se torna realmente, aquilo se manifesta. Ele fala que todas as outras leis, todos os outros efeitos percebidos são por causa dessa lei única, que é a consciência que determina o que vai ser um fato ou não. Então, eu não sei, o Sen ainda não falou em nenhum exercício aqui qual é essa lei única de Deus, né? No livro de Mirdad fala que é o amor, que é a unicidade. O Neville Goddard chama essa lei de lei da consciência, ou seja, a consciência soberana sobre a criação dos efeitos percebidos no mundo. A lei da consciência é aquilo que a consciência acreditar como verdade é o que vai ser verdade. E essas outras leis do mundo, ele fala, elas só se manifestam como fatos na nossa vida porque a gente acredita que é assim. E se a gente acredita que é assim, acaba se tornando uma experiência na nossa vida.
né? Uma experiência fatídica na nossa vida. É por isso que a gente vê pessoas que conseguem andar sobre as brasas e não queimam os pés, deitar em cama de prego e não acontece nada e não fura. Enfim, a gente vê até alguns yogis, monges, tem vídeos aí que eles não tem explicação, eles fazem tudo contra a lei da gravidade, as leis da sobrevivência e dá certo, entendeu? Porque é diferente a crença deles, a consciência. Então, antes da gente sair, né, combatendo essas leis na forma prática, o Zen nos ensina a cuidar do problema na raiz, que é dizer, como essa lição ela propõe, você abandonar essas outras leis e crenças e se abrir para ser e acreditar somente na lei de Deus, que o Zen vai apresentando, ok? Então, é a lei da consciência. Eu acredito que seja a lei da consciência. Ele diz, essa lei de Deus única é ela que determina todas as coisas, ok? É somente essa lei que determina todas as coisas. E pela minha experiência, estudando o Zen, lendo os textos e outros também conteúdos similares, é a consciência que determina todas as coisas. O Zen, lição 77. Eu tenho direito a milagres. Bom, essa lição, ela parece bem simples, mas ela faz muito sentido depois da gente ter estudado a lição 76, né? Que fala sobre as leis do mundo e a lei única de Deus, né? Que a gente falou um pouco da lei da consciência. Pelo menos a minha percepção. Mais importante para o exercício, é muito simples e fácil o exercício dessa lição, mas para que ele tenha efeito, tem que ler o texto para você estar refletindo no porquê você tem direito a milagres. Então, nas práticas mais longas sentar, fechar os olhos e ir dizendo, eu tenho direito a milagres, eu tenho direito a milagres, e pensar no porquê você tem direito a milagres. Outra dica importante, além de ler o texto, né, dessa lição 77, para ir dizendo eu tenho direito a milagres, é importante você saber o que é milagre segundo o Zen, segundo um curso em milagres, né? O nome do livro é Um Curso em Milagres, ou seja, em 365 lições, o Espírito Santo vai nos conduzindo de milagre em milagre. Então, uma das definições de milagre, segundo o Zen, milagre é uma mudança de pensamento, uma metanoia, como diz a Bíblia, metanoia. Porque, gente, a mente cria a realidade. E quando você milagrosamente muda a sua mente, milagrosamente o mundo muda, porque o mundo é reflexo da sua mente. Então, todo o curso em milagres é uma mudança de pensamento. Aqui, milagres não obedecem às leis desse mundo. Eles meramente decorrem das leis de Deus. Não, das leis de Deus, tá? Então, por isso que eu falei que a lição anterior complementa essa aqui. Então, os milagres, eles estão segundo a lei de Deus, né? Que a lei de Deus é o quê? A lei da consciência. A consciência cria. E ele diz também assim, que não podes deixar de receber a confirmação do teu pedido, que é o quê? O teu direito a milagres, porque Deus é a vontade de Deus que você tenha o acesso aos teus milagres. Então, isso já traz um conforto muito legal, sabendo que o que a gente está pedindo, quando o Zen fala peça tal coisa, é porque Deus quer que a gente peça isso. Isso é muito legal na hora de fazer o exercício. E para os períodos mais curtos de exercício, ele fala para você continuar falando, eu tenho direito a milagres, entendeu? O Zen é um treino para a nossa mente, é um treino mental. Então, é necessária a repetição, por isso que ele diz, repete a cada meia hora, repete, ou seja, fica lembrando durante o dia. Eu já comentei com vocês que o desafio de fazer o Zen é você realmente deixar que a tua mente se lembre da lição do dia, mesmo no meio da correria, né? Do dia a dia.
E uma coisa assim para mim é que quando eu pego gosto na lição, eu já muda outra lição. E eu fico, ainda queria mais um pouquinho essa. Então, o que é que está acontecendo comigo? Eu passo mais de um dia fazendo uma mesma lição. Por exemplo, essa, acho que hoje é o terceiro dia agora que eu mudei de lição. Então, eu faço mais de um dia uma lição. Isso é uma dica também. Porque eu digo, poxa, mas tá, agora que eu peguei para os períodos mais curtos de prática, então é só ir falando. Eu tenho direito a milagres, eu tenho direito a milagres, eu tenho direito a milagres. E a prática, além dessa de ir falando, né, para ir repetindo, para fixar na mente, se aparecer algum problema, alguma coisa que parece que não tem solução, aí já joga essa frase na situação, né? Ai, não consigo resolver tal coisa. Eu tenho direito a milagres, eu tenho direito a milagres. E aí isso ensina a sua mente que não existe beco sem saída, né? Os milagres vêm para nos salvar. E outra forma também de usar esta lição é ficar atento se aparecer alguma mágoa durante o dia de alguém ou de alguma situação. Aí você vai falar uma frase maior. Eu não trocarei milagres por mágoas. Quero só o que me pertence. Deus estabeleceu milagres como meu direito. Ok? Aí você troca a mágoa pelo milagre. E o exercício da lição 78, já vou gravar agora para vocês, né? É de manhã cedo ainda aqui, onde eu tô, ó, em casa. Vou sair para uma viagem agora com meus pais, né? Tô de camisola aqui, acabei de acordar. Gosto de acordar e já pegar o meu Kindle e ler a lição do dia de Usain. Maravilhoso. E aí, gente, eu revi a lição anterior, 77, já li a lição 78 e já pratiquei a fase longa do exercício. E aí já vou aproveitar para gravar aqui a lição 78. Talvez mais tarde eu grave mais alguma coisa de algum insight que pode surgir da prática curta ao longo do dia, tá bom? Lição 78. Que os milagres substituam todas as mágoas. Essa lição é muito importante que você leia o texto para que você possa fazer o exercício mais longo da forma correta e até os mais curtos. Sem a compreensão do porquê as pessoas que te magoaram são tuas salvadoras, você não vai conseguir se você não entender. Então, no texto, ele explica que essas pessoas que te magoaram, elas são tuas salvadoras. E o desafio desse exercício é você trocar a mágoa pelo milagre. Exatamente. Lembra que você tem direito a milagres? A única coisa que tira o teu direito são as mágoas que encobrem os milagres e você não quer essa mágoa. Você está decidido a trocar essa mágoa pelo milagre. Então, vamos lá para a prática mais longa. É pensar numa pessoa ou em umas pessoas que te magoaram, né? E lembrando que o objetivo desta lição, ao pensar na pessoa, é soltar essa mágoa, porque você entrega essa mágoa e substitui ela pelo milagre. Se você quer ter o direito a milagres, você tem que soltar essa mágoa. Então, com determinação de soltar a mágoa, depois de pensar na pessoa, no que ela te fez e também no texto de que você quer soltar a mágoa, você vai fazer a seguinte afirmação: que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à santa luz onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Então, fazendo esta afirmação, você fecha os olhos, continuando as instruções e comentários da lição 78 de Usain, que eu terminei o vídeo de manhã cedo e não deu tempo de gravar o resto, mas vou fazer agora para vocês, tá bom? Então, o exercício depois que você pensa na pessoa, você fala aquela frase longa, você vai fechar os olhos, ele diz, né? E vai visualizar essa pessoa iluminada. Você vai visualizar o ser de luz que existe nessa pessoa. Ele até diz aqui, ó: os olhos do corpo estarão fechados. E pense naquele que te magoou e deixe que a luz que existe dentro dele seja mostrada na tua mente
além das tuas mágoas. Então, é como se uma cortina de mágoas saísse e você visse a luz que existe dentro dessa pessoa. E para a prática mais curta, é você se desafiar a olhar as pessoas como a expressão do teu salvador, que está ali disfarçado. Então, se vier alguma mágoa, você vai olhar para a pessoa, durante o seu dia, alguma coisa assim, você vai olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa está com a representação do meu salvador, né? E aí você vai falar a seguinte frase, que os milagres substituam todas as mágoas. Quando surgir uma mágoa, uma raiva, uma situação, vai uma lembrança do passado ou alguém ali que você acabou de encontrar, você fala que os milagres substituam todas as mágoas, ok? Agora para os insights e a prática, né? Aqui que é muito interessante, gente, que ele fala não só para você pensar em pessoas que você não gosta, que te fizeram muito mal, mas para você pensar também em pessoas que você ama, mas que você pode ter alguma mágoa contra elas, né? Então, ele fala aqui, ó, selecione uma pessoa que tenhas usado como alvo de tuas mágoas e as deixaremos de lado e olharemos para ela. Alguém que talvez você tenha medo dessa pessoa ou até odeies, ou seja, alguém que você tenha medo, pode ser alguém que você não gosta, que você odeia, pode ser alguém que você pensa que você ama, porém essa pessoa deixou a desejar com você. Poxa, eu amo muito essa pessoa, mas ela pisou na bola comigo. E também pessoa que você chama de amigo, mas que pode ter te traído ou enfim. Ele fala aqui, pessoas que você chamou de amigo e que de alguma forma um amigo por alguma razão te decepcionou. Pode ser pessoas que você acha difícil de agradar, pessoas exigentes, pessoas irritantes, enfim, ou alguém que você tinha uma expectativa na pessoa e a pessoa te decepcionou na sua expectativa. Então, eu acho interessante essa parte ser lida, porque às vezes a gente pensa que mágoa é só uma coisa muito pesada, né? Uma coisa muito uau, né? Mas às vezes as mágoas piores são aquelas menores, né? As piores são as menores, são as que mais travam a nossa vida. Aquela mágoa grande, ali é fácil da gente detectar, né? Então, eu entendi isso nesse exercício. Essa foi a parte mais desafiadora do exercício para mim, né? Porque então, eu estava praticando e aí eu fiquei pensando, gente, mas eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho uma mágoa contra ninguém, sabe aquela coisa pesada, até porque eu limpei muito já, tô anos no autoconhecimento, já limpei muito e realmente não sinto, né, essa mágoa pesada de ninguém. Só que nessa hora que eu li essa parte do livro, eu achei perfeito, porque é exatamente, é do cônjuge, é dos filhos, é do pai, da mãe, é do irmão, é do colega de trabalho, é de alguém, entendeu? É uma irritação aqui, outra ali, enfim, gente, e hoje mesmo, né, eu tive uma bem simples, porém, na hora me veio, opa, deixa eu aplicar o exercício de hoje, porque uma irritaçãozinha que vem no trabalho, aplica o exercício nisso também, não deixa passar, porque aquilo suja a gente, se a gente não trata, né? Eu achei muito interessante. Então, para mim, foi isso, sabe? Esse exercício. E a dica que eu dou para você que for fazer esse exercício, não fica pensando só naquelas pessoas, aquela mágoa, porque às vezes aquela mágoa mais pesada, né, assim, mais cabeluda, é difícil de tratar realmente, mas se você conseguir ir tratando essas mágoas menores, você vai conseguindo força para tratar essas maiores, né? Então, e são as menores mais ignoradas e que mais ficam quietinhas lá, atrapalhando nossos relacionamentos de trabalho, atrapalhando nossos relacionamentos amorosos, né, familiares, enfim, de amizade, né? Então, usa esse exercício, é muito bom para ajudar nos nossos relacionamentos com as pessoas que a gente gosta e pensa que não tem mágoa porque gosta. Às vezes tem sim. E, bom, vamos lá, né? Como foi o exercício para mim? Eu fiz esse exercício, a parte mais longa de manhã cedo, até gravei para vocês logo depois que eu tinha feito, tava até de pijama, de camisola. Então, assim, que nem eu falei, fiquei com dificuldade de encontrar alguém assim, uma mágoa, porque
não considero ter, né? Mas depois que eu li essa parte simplificando, aí eu entendi. Aí foi que eu fui aplicando. E quando eu fechei os olhos para a segunda parte do exercício, que é para visualizar a pessoa, o anjo de luz, o ser de luz que tem dentro da pessoa, eu visualizei, apareceu para mim como se saísse uma cortina. Sabe o teatro? Apareceu uma cortina de teatro. E quando essa cortina se levantava, né, na frente da cortina estava a pessoa, o personagem, o avatar. E quando essa cortina levantava, saía de trás da cortina um ser de luz lindo. E ao longo do dia também eu fiquei atenta para que quando viesse alguma mágoa, é tão interessante essa palavra, parece tão pesada, mas uma irritação que vem, tipo, com alguém que você gosta, que está falando, nossa, que irritante o jeito que ele está falando, já é uma mágoa, já é uma sujeira. Aí você já aplica ali e fala assim, fala a frase do dia, que os milagres substituam todas as mágoas, que os milagres substituam essa irritação contra essa pessoa. E aí a cortina se levantava, né? Que a cortina era o quê? A mágoa, a irritação que impede você de ver o que tem por trás, um véu que tem por trás. Aí aparecia essa cortina de teatro, quando a cortina de teatro se levantava, saía um ser de luz lá. Então, muito legal. Essa visualização da cortina de teatro veio espontânea na hora que eu estava visualizando. Não necessariamente pode vir para todo mundo. O 100, lição 79. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Bom, as orientações dessa lição não me pareceram assim tão claras de como fazer a prática mais longa. Então, eu li e reli a lição, que é muito importante, antes de fazer o exercício. E a forma como eu acabei de fazer a prática mais longa, foi a seguinte. Eu fui, sentei, né, respirei fundo, depois de ler a lição, compreender o que a lição fala, eu fui deixando que a minha mente trouxesse quais eram os problemas, né, que achava que eu tinha, tanto eu como pessoas que eu amo, que eu conheço, que eu me preocupo. E aí eu ia falando assim, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Aí a minha mente ia trazendo as imagens e eu ia rebatendo com a frase da lição do dia. A orientação para a prática mais curta ao longo do dia é ficar alerta sempre que surgir a aparência de um problema, você lembrar da lição e falar que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Bom, já acordei, já tem um tempo, fiz a lição, li a lição, já tinha lido ontem à noite antes de dormir, gosto de ler a lição do dia anterior, do dia seguinte à noite, então eu já me preparo para de manhã cedo já fazer a lição. E já fiz e já pratiquei também as práticas curtas dessa lição. E uma forma como eu pratiquei a prática curta foi tanto falando assim, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. O problema, na verdade, é um só. O problema, na verdade, é um só. Por quê? Pode ser 1 milhão de coisas que parecem ser diferentes, mas, na verdade, o problema é um só, que é a separação. Os insights dessa lição, maravilhosos, o maior insight é a leveza que a lição traz quando ela nos mostra que, na verdade, o problema é um só. Porque quando eu estava fazendo a prática mais longa, fechava os meus olhos e a mente ia trazendo todos os possíveis problemas. E aí eu ia rebatendo, o problema é um só, eu falava, o problema é um só. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Então, aquele 1 milhão de problemas, ele se transformava em um só. E isso trazia uma leveza. Aquela sensação de que eu tinha que ter muitos braços para, sabe, jogo de cintura, resolver isso e aquilo. O que eu tinha que ajudar pessoas que eu conheço a resolver os problemas delas. Entendeu? Como se os problemas do mundo fossem muitos. Na verdade, o problema do mundo é um só. Então, isso traz uma leveza, porque... eu não sei explicar, mas é maravilhoso.
E o interessante, né? Principalmente a gente que trabalha, é muito empata, né? Que tem muita empatia, que gosta de ajudar, que é aquela pessoa procurada para ser conselheira. Eu sempre fui assim. Então, Mai, o que você acha disso? Aí vem, né? A gente tem a tendência de absorver aquele problema e querer resolver. E aí isso me ajudou muito, essa lição, me ajudou muito, justamente se alguém chega para contar um problema, eu já fico dentro da minha mente, que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. O problema é um só, o problema é um só. E eu ficava falando. Então isso vai limpando aquela necessidade do ego de eu tenho que resolver, eu tenho que ser a salvadora do mundo, das pessoas, de mim mesmo, entendeu? Você sai do caminho e deixa que o Espírito Santo opere, trazendo a sabedoria da solução. Que na verdade o problema é a separação, é o paradigma do ego. E vamos concluir, né, essa lição maravilhosa, né, que é para levar para a vida. Ai, as lições de Hussein, meu Deus, essa dá vontade de fazer essa lição aí por uma semana ou mais, ou levar para a vida mesmo. Mas aí já vai mudando, amanhã já muda para outra lição. Mas enfim, muito bom. Dá tchau, meu amor. Beijo. Então aqui, nossos esforços serão dirigidos ao reconhecimento de que só há um problema e uma resposta. Nesse reconhecimento, todos os problemas são resolvidos. Gente, esse trecho da lição é sensacional. Então, o esforço que a gente vai fazer, esforço entre aspas, nessa lição é reconhecer que o problema é um só. E não ficar deixando que a nossa mente pense que são 1000 problemas para resolver. Na verdade, esses 1000 são um só, né? O problema do outro é um só, é o mesmo seu, é o mesmo de todo mundo. É a separação, né? O 100, lição 80, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Essa lição é uma continuação da lição 79. Na lição 79, que foi anterior, a gente viu que todos os problemas, na verdade, se resumem em um só. Porque esse primeiro problema que surgiu, que foi o ego, que foi a crença na separação, criou todas as outras infinidades de problemas que a gente pensa que tem. E aí a gente fica naquela luta pensando que a gente tem que resolver um a um dos problemas. Quando resolve um, aparece outro. Quando resolve... Só que a lição 79 nos leva a ver que só existe um problema, que resume todos. E se esse único problema for resolvido, todos os outros se resolverão. E a lição 80, ela é o reconhecimento da resolução desse único problema, que é a separação. Para o exercício mais longo da lição 80, após ler toda a lição, compreender a lição 79 e a lição 80, aí, como é que eu fiz? Aqui não tem a instrução clara de como fazer isso, né? Mas eu fiz o seguinte, como os outros exercícios de Hussein pede que você feche os olhos e deixe que sua mente traga para você aquilo que ela acredita ser, para que você então possa confrontar as crenças da mente com o remédio da lição do dia. Foi isso que eu fiz. Sentei ali nessa cadeirinha aqui, ó, que eu tô em viagem, tô na Legoland com meus filhos. Sentei nessa cadeirinha aqui e fiquei em estado meditativo, deixando que minha mente trouxesse para mim os possíveis problemas que ela acredita ter. Aí eu juntei esses problemas em um só, que é a separação, né? A crença na separação. Aí eu digo, este problema já está resolvido. Então, após deixar que a mente trouxesse os problemas que ela acredita ter, e é interessante que a mente ela vai trazendo não só problemas que são nossos, né, dizem respeito a nós, mas problemas também que dizem respeito a pessoas que a gente ama, preocupação que você tem com pessoas que você ama, né, e isso e aquilo com meus filhos, e isso e aquilo com meus pais, e com não sei quem mais, e com o meu trabalho, aí vai vindo, a mente vai falando os problemas, aí você faz a lição 79, que é transformar todos esses em um só, que é a separação. Aí aplica a lição 80, que é que eu reconheça que todos os meus problemas já foram resolvidos. Que eu reconheça que todos os meus problemas já foram resolvidos. Aí, lembrando que eles já foram resolvidos, por quê? Porque o problema único, central, que é a separação, já foi resolvido. E para as práticas mais curtas desse exercício, ao longo do dia, conforme perceber que aparece uma preocupação na mente
com relação a qualquer problema que seja, é você rebater esta preocupação da mente com a frase que eu reconheça que este problema já foi resolvido. Apareceu a preocupação ou a situação visível na sua frente, aí você diz mentalmente que eu reconheça que este problema já foi resolvido. Agora, meus insights e experiência com esse exercício, né? Como o dia está começando ainda aqui e eu só pratiquei a prática mais longa, então ao longo do dia é legal para você ir lembrando da lição e ir praticando, que o efeito dela vai sendo mais intenso. É o que eu tenho percebido, né? Na prática de U100. Então pode ser que eu volte a gravar algum story se tiver algum insight novo aí ao decorrer do dia. Então vamos lá. A minha experiência com esse exercício foi maravilhosa. Assim como com o exercício 79, achei muito parecido. A única diferença é que na lição 79, você pega todos os problemas e condensa em um só, que é a separação, né? A crença na separação. E na lição 80, eu percebi que trouxe um refrigério a mais, né? Que é saber que já é passado. Tudo isso já é passado. Quem lê o livro Desaparecimento do Universo e também o próprio U100 fala que tudo já aconteceu. Segundo o Desaparecimento do Universo, que foi o livro que me incentivou a fazer as lições de U100, e é esse desafio aqui, gravar esses vídeos. Esses vídeos, gente, parece que são para vocês, mas não são para mim, e que eu estou compartilhando publicamente a minha experiência com o curso em Milagres, né? E fazendo isso, eu meio que me forçaria a não desistir das lições, ok? Então, por isso estou fazendo, estou me divertindo e estou realmente praticando para o meu uso pessoal e acabo registrando isso aqui em vídeo para mim e para ajudar quem mais queira também fazer um curso em Milagres. Então, gente, eu li o Desaparecimento do Universo, foi o livro que fez eu querer fazer as lições de U100. Tanto no Desaparecimento do Universo quanto em U100, fala que tudo já aconteceu, né? Então, meu maior insight dessa lição 80 até este momento foi que tudo já foi resolvido, ou seja, este problema da separação já foi resolvido porque tudo já aconteceu, né? O roteiro já foi escrito lá no Big Bang, na separação, quando tu decidistes, ele fala lá em o Desaparecimento do Universo, quando tu decidistes a se separar de Deus, a ter a sua própria aventura sozinha e se unir ao ego. Tudo, o roteiro já foi escrito, porém o final é feliz, o final você retorna para o todo, para Deus, para o Pai, para a fonte criadora. Então, esse foi o insight que eu tive na lição 80, que já foi resolvido esse problema, porque tudo já aconteceu. Então, aí eu colocava minha consciência que já foi escrito e o final é feliz.